você fez a Casa dos Fiz a Artistas. primeira, cara. Fez a Eu fiz primeira. a Casa dos Artistas e fiz a Fazenda. Eu fiz A Fazenda eu me A lembro. Fazenda Mas... eu fiz na pandemia, que foi um sucesso porque era na pandemia. A Casa dos Artistas foi a primeira, o primeiro reality show, antes de ter o Big Brother. Foi uma loucura. Essa história é muito legal. Também é outra coisa que eu me orgulho, e no SBT também. Então eu fiz alguns trabalhos com o Silvio Santos no SBT, que foram, né, a Casa dos Artistas, Chiquititas, que foi uma novela de muito sucesso no SBT, o Boa Noite Cinderela lá atrás. Mas a Casa dos Artistas foi muito interessante fazer, porque foi um susto. Foi um susto para todo mundo. Ninguém esperava aquilo. Todo mundo estava acostumado com novelas, programas de humor, programas de auditório, né? De repente veio uma coisa chamada reality show. O que é isso? E aí você vê lá a novelinha da vida real. E foi muito louco a história. O Silvio é um gênio, cara. O Silvio é muito louco, assim. Eu lembro do... O que é meu telefone aqui me fazendo? Atende aí, nós não, estamos em tá casa. Falando nós estamos aqui. em casa, nós não estamos trabalhando, estamos em casa. O Fernando Rancoleta, que era o diretor de elenco lá, me ligou, me falou: Matheus, eu queria que você viesse aqui conversar comigo. Eu falei: puta, que legal. O SBT me chamando para fazer uma novela, né? Aí tava para ser escalada a Pícara Sonhadora, né? Eu falei: olha que legal, eu vou fazer a Pícara Sonhadora. Olha o título, né? O SBT e os títulos de suas novelas, a Pícara Sonhadora. E aí eu sentei numa sala, né? Eu já comecei a... Estranho, diferente. Coisa do Silvio Santos. Aí a gente sentou já numa sala mais reservada, eu já sei estranho, normalmente seria na sala dele, que ele ia me contar, né, sobre o personagem, o que eu ia fazer, depois eu ia para uma outra sala negociar cachê, e é mais ou menos assim que a banda tocava, né? Mas a gente foi para uma sala, já tinha um sigilo. Matheus, antes da gente conversar, você precisa assinar um termo de sigilo aqui, porque se você não aceitar, você não pode contar para ninguém o que é. Falei: caramba, o que é isso? Aí ele começou a me contar: a gente vai levar 12 pessoas, eram 12 na época, né? 6 homens e 6 mulheres, vocês vão ficar trancados numa casa durante 2 meses, né? E vai ter câmera por todo lado, vocês vão estar filmados 24 horas por dia, vocês não vão ter contato com ninguém, não vai poder telefonar para ninguém, não vai poder ter notícias, e a gente vai... E aí o programa, assim, vão ser eliminados até chega um campeão, o campeão tem... Eram R$300 mil o prêmio da primeira Casa dos Artistas, o prêmio de R$300 mil, tem um cachê de participação, que mesmo que você não ganhe, os merchandising, tá. Aí eu vi aquilo, falei: Rancoleta, me deixa fazer a novela, eu venho aqui, gravo todo dia, volto para minha casa, não quero ficar trancado. Não, Matheus, que vai ser legal, o Silvio pediu, aí já vem com aquele argumento que aí te quebra, o Silvio né? Falou, o Silvio pediu para te chamar lá, o Silvio quer o Silvio me chamar, então eu vou, né? Era o Frota, tinha era o Frota, o Supla, lutador, o Supla, aquela menina o Vitor Belfort foi na segunda. Foi na segunda, com os gêmeos, com o Gustavo e o Flávio. Foi na segunda, né? Você fez a primeira. Eu fiz a primeira, que era o Supla, o Frota. O Frota saiu, depois voltou. Foi uma... Ele contou uma história tão estranha o Frota, meu, que a gente fingia que acreditava. O Frota, ele é muito inteligente. Pode falar o que for do Frota, mas ele é muito inteligente. Muito, meu ele amigo. foi o primeiro que sacou que aquilo ali era um sucesso. Ele foi o primeiro que começou a usar aquilo lá em benefício próprio. Ele sacou, foi o primeiro dos 12 que sacou: meu, isso aqui é um sucesso. Tanto é que ele foi para Portugal e criou a Fazenda. E começou a Fazenda lá, que era a Quinta dos Famosos. Então, mas a gente... Mas como é que é lá? Sabe por que eu te pergunto? Eu era diretor nessa época, diretor artístico. E em volta das casas tinha os corredores, onde tinham as câmeras e tal. Eu de curiosidade, fui uma vez ver, só de ver vocês ali, eu fiquei angustiado. Mas você foi na nossa? Não. Ou na da Anhanguera? Na da Anhanguera. Não, eu fui na primeira. A primeira foi aqui, do lado do Morumbi, foi do lado da casa do Silvio. Não, então eu fui então na segunda. Na segunda, como o programa foi um sucesso, o Silvio construiu uma casa
cenográfica totalmente lá na Anhanguera. Eu me lembro que ele tinha uma casa do lado, depois acharam ruim por causa do barulho. Sim, então, na primeira, olha a cabeça do Silvio, ele alugou uma casa do lado da casa dele. Os técnicos que ficavam aí por esse lugar que você falou, por esses corredores, diziam que o Silvio, de noite, de madrugada, passava lá de roupão, assim. Ele saía da casa dele, ia lá ver o que a gente estava fazendo. A gente não via ele, né? Claro, não via. Ele estava lá por trás dos espelhos, né? Ele alugou uma casa e fez lá, adaptou o quarto dos meninos, o quarto das meninas, os banheiros, botaram as câmeras, fizeram. Até não era uma casa confortável para gente. A academia. Que era uma casa mesmo. Eles adaptaram, né, para colocar câmera em todo lugar, né? E foi desse jeito, foi tudo muito no susto. Não teve chamada, não teve, olha, a Casa dos Artistas vai começar tal dia. Não teve chamada. Teve assim. 2, 3 dias antes, o SBT falava assim, nesse domingo, no programa Silvio Santos, uma grande surpresa para vocês, não percam, só. E aí, no programa Silvio Santos daquele domingo, o Silvio começou. Olha, gente, hoje vai começar uma coisa muito diferente, bababá, e começou a chamar a gente foi lá, né, os 12 escolhidos, né, Núbia Oliver, Alessandro Scatena, Nana Gouveia, eu, Taiguara Nazaré, o Marco Mastronelli, o Leandro Learte, do Arte Popular, e aí ele foi chamando a gente assim, e a gente foi entramos numa van escura, toda filmada assim, e levaram a gente para casa e a gente ficou lá. Só que lá dentro, a gente já estava achando que era tudo muito chato, porque a gente não tinha nada o que fazer no começo, assim. Falando, nossa, não tinha brigas, tinha? No começo, não. Até o dia, até a primeira votação, não tinha briga. Então, na primeira semana, a gente ficava lá, acordava, fazia o almoço, mas não tinha nada assim, não tinha. Falei, meu, quem está assistindo isso deve estar sendo chato pra caramba. A nossa sensação lá nos primeiros dias era essa. A gente só foi, porque a gente não viu o programa. Quando a gente saiu, que a gente viu como era a edição do programa, como eles colocavam uma trilha sonora, como era dinâmico a coisa, né? Só que pra gente no começo era tudo muito, nossa, quem tá vendo? Eu tô aqui nesse sofá há 2 horas, não tô fazendo nada. Eu acordei, eu levantei, fui lá, fiz. Não tem intriga, não tem história. Até a primeira semana, o primeiro final de semana, que um teve que votar no outro para sair. Aí começou a briga. Aí começa a coisa. E aí já começa o estresse. Aí já começa... Por que você votou em mim? O que eu te fiz? Nossa. E aí... Leva pro pessoal. Aí leva pro pessoal. E aí começam aquelas coisas naturais da convivência. Igual você vai com um grupo de amigos passar um fim de semana numa casa de praia e determinada pessoa começa a te incomodar. Ou, você trouxe um iogurte e aí fulano vai lá e toma o teu iogurte da geladeira. É uma besteira, mas aquilo começa a virar o cara... Né, é o peixe da geladeira, o cara que deixa, né? o banheiro bagunçado. E era um banheiro para todo mundo. Aí fulano que... E aí, quem deixou a pasta de dente aberta? E aí começa, né? Aí começam as coisas, as intrigas. E aí, não é nada combinado? Nada. Isso eu posso falar, assim, nada, não tem nada combinado. Aí a gente começou a ver, aí tinham as festas, aí o pessoal do figurino mandava os figurinos para as festas, aí a gente tinha uma função para fazer nas festas, que é isso, o povo via aquilo, né? E aí começou a ficar, e a gente viu que começou a ficar interessante. Nos programas com o Silvio, e a gente fazia o programa com o Silvio, né? Não era com qualquer um, era com o Silvio. E o Silvio atendia 20 telefonemas ao vivo. E esses 20 telefonemas é que decidiam quem saía e quem ficava. Era assim? Era assim. Era assim. Então, oi, tudo bem? Você quem que você quer que saia? E aí a pessoa, eu quero que saia o Matheus. Mas por quê? Você não gostou do Matheus? E aí ele batia um papo com a pessoa que estava votando. E era ótimo aquilo. O Silvio sabia fazer aquilo, né? Ele era ótimo. Sabe fazer e a gente ficava lá na casa ouvindo esse telefonema, torcendo quem que vai sair, quem que não vai sair. E foi um grande sucesso. Acho que foi a primeira vez que o Fantástico perdeu.
ficou em segundo. Certamente. A gente batia o Fantástico, Certamente. que era uma coisa que nunca tinha acontecido aos domingos. Eu acho isso um fenômeno, né? E assim, eu confesso, no começo, eu tinha um preconceito. Assim, nos primeiros anos, eu não colocava nem no meu currículo que eu tinha feito Casa dos Artistas. Eu achava uma coisa menor. Mas pensando bem, eu, de uma certa forma, entrei para a história da TV brasileira. Claro. Como o primeiro reality, como um reality de muito sucesso, como uma coisa que todo mundo vai lembrar o resto da vida, né? Tanto é que depois eu aceitei fazer a Fazenda, e foi num ano de pandemia, que estava todo mundo preso em casa. O que o Mion estava apresentando? O Mion estava apresentando. A Record conseguiu fazer uma bolha lá, porque a gente estava no auge da pandemia. É isso que eu ia perguntar. Estava no auge da pandemia. Eles conseguiram deixar a gente isolado 15 dias no hotel, fazendo teste diariamente. No programa a gente não teve contato com ninguém. Tudo que entrava lá pra gente devia ser muito bem esterilizado pra gente comer, pra gente se alimentar. Que ninguém pegou. Porque imagina se pega. Deus me livre. Né? Tá todo mundo desesperado com o Covid. Aí vem um programa de televisão, uma pessoa pega o Covid lá dentro. Não dá, né? E a Record, nesse ano, conseguiu. Eles fizeram uma bolha. E a gente tinha lá um contrato, eram 20 pessoas. E a gente vai testar até o último dia. Se no último dia der positivo, você tá fora. Antes do programa, eu fiquei 15 dias num quarto de hotel. Foi mais difícil do que o programa. Sem falar com ninguém? Não, até nesses 15 dias, eu ainda estava com o celular. Não podia falar que eu ia no programa, né? Claro. Mas podia estar com o celular ainda falando com os meus familiares. Mas já estava isolado, não entrava arrumadeira no quarto, nada. Eu limpava o quarto. Parecia um presídio. Vinha alguém, entregava a minha refeição, deixava ali na porta, eu pegava, comia, me alimentava, devolvia a bandeja, né? Para evitar qualquer tipo de contato, qualquer contaminação. E assim, não digo diariamente, mas dia sim, dia não, vinha alguém ali, fazia o teste para manter todo mundo lá limpo. E antes de começar, todo mundo limpo, ninguém tá, então vamos entrar. Entraram os 20, os 20 ficaram, ninguém pegou, nem resfriado. Aí não entrou nem gripe, nada, ninguém teve nada lá dentro. Então a Record conseguiu mérito, porque deve ter sido bem difícil, porque estava no auge da pandemia. E lá a gente não sabia o que estava acontecendo, né, lá dentro. A gente não tinha certeza. Lá a gente tinha até uma... Vocês perdem a noção do tempo? Perde a noção. E da hora, talvez? Da hora, sim. Dos dias, não, porque a gente vai contando, dia a dia a gente vai marcando. Mas da hora, sim. Que não tem dia e noite, né? Você, de repente, acorda de madrugada. Né? A gente sabia, né, que como lá na fazenda a gente tratava dos animais, e isso era muito cedo, né? A gente sabia que quem fazia a vaca era o primeiro animal que era cuidado, saía com o dia amanhecendo. Então a gente intuía, deve ser umas 5:30 da manhã. Podia ser 6, 7, mas a gente achava que era 5 e pouco. Quem descia para fazer a vaca sabia que era, né, tocava lá um alarme e a gente tinha que descer para fazer a vaca. Isso na fazenda é muito legal, porque isso dava atividade para a gente. Então a gente passava a manhã inteira tendo o que fazer. Coisa que na Casa dos Artistas a gente não tinha o que fazer. Mas na fazenda tem essa coisa de cuidar dos bichos, e isso é uma coisa muito legal desse programa. Mas a Record conseguiu nessa edição fazer com que ninguém... E a gente tinha uma coisa assim, né? De repente a gente começou por talvez até loucura nossa, a gente começou a perceber que começou a passar mais avião. Ou a gente começou a perceber mais os aviões. E aí a gente pensou lá dentro, e a gente estava enganado. O Covid deve estar melhorando, porque está passando mais avião, está tendo mais voo. Eu acho que está melhor, as pessoas já estão começando a viajar. Acho que o Covid... Mentira, estava vindo a segunda onda. Enquanto a gente estava lá durante o programa. E a gente não sabia de nada. E imagina a gente lá dentro, com medo de algum familiar
ter pego com alguma... E a gente falava, meu, se tiver algum problema, vocês, por favor, avisem, né? Se alguém próximo tiver... Isso a gente tinha esse acordo, né? Mas graças a Deus nada aconteceu. Você gosta mais do BBB ou da Fazenda? Então, o BBB, hoje em dia, também ganhou... É muito americano, né? Não, ele tem uns requintes de crueldade que deixam o programa interessante também. Né? Tem uns detalhes. E cada BBB do mundo todo tem coisas diferentes, né? Não são iguais todas as regras ou detalhes, né? O BBB te dá uma projeção muito grande, né? E os realities, eu imagino assim, que eles deram uma caída numa época, mas as redes sociais fizeram os realities subirem de novo. Que hoje são as influências. Né? Então, quem não assiste o reality sabe tudo que acontece pela rede social. Então, eu não preciso assistir o BBB para saber tudo que está acontecendo lá. Então, e essa mobilização de votação, essas equipes, essas coisas, isso acho que fez essa coisa do reality deu uma crescida de novo por causa das redes sociais. E eu acho o BBB interessante também. Eu gosto muito da Fazenda por causa dessa coisa dos animais. Mas eu me preocupo um pouco com o casting, né? Com as pessoas acharem... Porque quando a gente foi na Casa dos Artistas 1, a gente não sabia de nada, não tinha referência nenhuma, nós fomos completamente naturais, né? Hoje, o cara já entra lá querendo fazer um personagem, sabendo que ele não pode ser muito apático, que ele tem que ser mais ou menos politicamente correto, senão ele é cancelado na rede social. Então, e aí a pessoa às vezes imagina, eu vou causar, eu vou criar muita treta, isso é bom. Não é. E eu acho que algumas pessoas estão passando no ponto nesse quesito. E nas últimas Fazendas eu percebi um pouco isso. Que as pessoas entraram muito para querer brigar, causar por qualquer coisa. Eu vou te matar lá fora. E brigas que por qualquer motivo, assim, né? E uma cuspindo na outra, porque não pode ter agressão física. Então, uma cospe na outra. Como se aquilo... Isso é horrível, né? Isso não precisa. Eu não gosto. Você pode discutir de um jeito mais... Você pode se posicionar... Mas é que dá audiência. Então, mas outro tipo de coisa dá audiência também. Coisas legais, um pouco mais bem elaboradas, também dá audiência. E a gente teve prova disso na nossa edição. Que eram pessoas mais divertidas, mais talentosas, mais... né, com astral nas festas. Você pode divertir as pessoas numa festa sem ficar bêbado e começar a querer brigar com todo mundo. Eu sou doido, eu vou te matar. Como aconteceu isso? E agora imagina eu, Carlos Alberto, na Fazenda, 30 anos mais velho do que a maioria das pessoas. A maioria das pessoas lá tinham 20 e poucos anos, eu tinha já 54. Foi 2 anos atrás. Né? Então eu pensava, eu tenho que ser, no mínimo, mais paciente, mais tolerante, mais condescendente. Eu tenho que cuidar deles e não eles cuidarem de mim. Nas festas, eu não posso ser o veaco bêbado, porque ninguém vai cuidar de mim. Eu tenho que ser o cara que vai cuidar da menina que bebeu um pouco mais. Mas não posso ser o velho surtado. E os edredons? Isso tem, né? Na nossa edição foi a primeira vez que surgiu essa coisa, né? Porque percebeu-se os solteiros, né, que podia se namorar, mas sabia-se que tinha câmera e que um edredom por cima cobriria uma mão naquilo, aquilo na mão. E me disseram que tem, inclusive, preservativos, né, lá no depósito. Tinha, né? Porque seria interessante alguém transar lá, né? E não era proibido. Você podia ficar nu. Porque daqui a uns anos vai ser sem edredom mesmo. Não, e os BBBs da Europa, que são países que têm menos coisa, os caras tomam banho pelado e tudo bem, não tem problema. E no banheiro, Matheus? Então, porque você, para tomar banho, você não pode ficar pelado. Então. E para você... Não, você pode ficar pelado se você quiser. Não tem a regra que não pode. Não tem? Não, a única coisa é que você sabe. Você sabe que vai ser. Você vai mostrar. Não tem a regra. Se você quiser tomar banho pelado... Não sabia, não. Você pode. Não tem...
Mas você sabe que vai estar sendo exposto. Então eu falei, bom, ok, aí você acostuma a tomar banho de sunga. Aí eu tomava banho de sunga. E aí eu vivia de sunga, e aí trocava, é como se a gente troca de cueca todo dia, eu trocava de sunga no banho. Então eu ficava o dia inteiro com aquela sunga, ia tomar meu banho no final do dia, lavava a minha sunga na hora botava a toalha, né, na cintura, depois do banho, pegava uma sunga limpa. E aí ficava até o próximo banho. E era assim que eu vivia de sunga. Porque a gente Se fica você cria pensando, os né? mecanismos, né? Você sabe que a carne é fraca, né? Então, o sujeito, geralmente, são jovens, né? A coisa pega, pô. O cara fica 15, 20 dias, pô. Então, eu vou te falar que na casa dos artistas eu tive momentos de ficar com vontades, né? Mas Você ficou quanto tempo? na casa dos artistas, o programa inteiro durou 8 semanas, eu fiquei 7 semanas. Eu saí uma semana antes da final. Mas eu estava casado na época. E sabia que a mulher tá lá de que olho. A minha mulher tá lá de olho. E todo mundo sabia que eu era casado. Então, bom, se eu fizer alguma coisa, putz, o cara é infiel. E minha mulher tá vendo. E é ruim, hein? Não vou dar esse... É ruim. Então, na casa dos artistas, eu tomei maior cuidado com isso, assim, tipo, em alguns momentos, não sentava na cama com outra mulher, não ficava de muito chameguinho, que às vezes fica, né, lá, só fazendo carinho, um abraçadinho. Aí vai, né? Eu tentei manter esse respeito, mas, por exemplo, o Supla e a Bárbara, que estavam solteiros, namoraram, né? namoraram lá, e tá tudo... E namorar te ajuda, né? Te faz passar o tempo, né? Você já cria um aliado, já tem pelo menos uma pessoa que não vota em você, né? Que te ajuda no jogo, já é um casal, já começa a jogar em dois, né? Então, entrar solteiro, eu acho que é uma vantagem em reality por causa disso. E não... Teve um que formar um casal agora. facilita a edição do programa, porque aí eles fazem uma novelinha daquilo na edição. Põe uma musiquinha de fundo, criam com o Supla e a Bárbara, foi um romance bonitinho, e depois eles não continuaram. Mas lá na casa tinha música tema, igual tem um tema de casal de novela, né? Que aquele casal de novela, quando aparece sempre aquela música, quando mostrava Supla e Bárbara, sempre tinha aquele tema romântico, mostrava o chameguinho dele. E as pessoas em casa ficavam vendo, viam um casal de novela, por isso falava novelinha da vida real, né? Então, formar casais, né, ajuda na edição do programa, é interessante. E aí, cada casal esquenta do jeito que quer, né? Que pode. Né, com edredom, sem edredom, o Vitor Belfort e a Joana, que era estão casados até hoje, casados até hoje, começaram lá e eles fizeram uma cabana. Eles pegaram os edredons lá, formaram uma cabaninha para poder ficar juntos lá. Imagina, os dois jovens, lindos. Porque imagina, você, por exemplo, novela não tem clima. O público, às vezes, acha, né? Ou quase sempre acha que... Porque não tem clima. Não tem. Você vai dar um beijo, levanta aqui, olha, tira daqui. Não tem clima. Muita gente, as pessoas, a equipe. Lá você não vê a equipe. Você não vê ninguém, só tá... E lá às vezes você tá num quarto escuro. Você sabe que a câmera noturna pega, mas eu não tinha noção de como a câmera noturna é boa, né? Como pega tudo mesmo no escuro, né? Mas a gente sabe que tem câmera. Mas você tá lá num ambiente sozinho, com o edredom em cima. Todo mundo já namorou algum dia na vida, né? Todo mundo já foi, né? E ficou debaixo de um cobertor na vida com os pais da sua namorada ou namorado chegando, né? Quem não passou por isso, Carlos Alberto? Fala, velho. Né? Namorou e põe uma mantinha em cima.